Durante grande parte da minha vida, eu me preservei devido à minha vida profissional, que me ocupava aí 80% do meu tempo. Eu tive cargos em empresas e no governo que me obrigavam a ser absolutamente discreto e então eu nunca tive uma projeção assim de mídia ou de coisa de aparecer em termos de pessoa pública, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores. Porém, em paralelo, eu tinha uma vida espiritual muito intensa, porque eu trabalhava no meio espírita, principalmente na Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, e com muita frequência, quase que mensalmente, eu visitava o Chico num programa de trabalho que a gente fazia. Aprendi muita coisa com ele. Depois ingressei em grupos de ufologia também, um pessoal lá de Alphaville, amigos maravilhosos, amigos até hoje, com quem a gente convive, tem uma experiência, uma bagagem de vivência na área ufológica incrível. Tive contato com muitos médiuns da época do Chico, né, do século passado, e eu conheci vários deles, tive contato com eles, busquei informações com eles, mas sempre de modo privado. Nunca coloquei isso em público nenhum. O pouco de livro que eu escrevi, eu não sou escritor, mal sei escrever, eu escrevi com base em anotações das visitas que eu fazia ao Chico. Eu ia anotando lá algumas coisas que eu achava muito interessantes, sobretudo sobre Jesus, e aí fui compilando, compilando, e o Chico falou: Olha, você só publica isso depois que eu morrer. E eu publiquei em 2003, 2004 alguma coisa, e aí eu conheci o Jean Elan nessa época, depois que o Chico tinha falecido, e aí entrou esse aspecto dessa tal da revelação cósmica, né? E isso me assombrou. Mas é assim, durante toda a minha vida, eu sempre aprendi, o que eu aprendi era dentro de um roteiro lógico, uma sequência lógica, de um modo racional, compreensível, né? De modo muito disciplinado, com uma sequência lógica de aprendizado, enfim. Era uma coisa disciplinada, né? Não tinha essa. Quando ela entrou nesse esquema de revelar as coisas dele, é painel para cá, painel para lá. E aí eu fui vendo que muita coisa que eu tinha vivido ou conhecido também eram painéis, e eu tentei, venho tentando até hoje montar um cenário cósmico desses eventos que estavam soltos por aí, para encaixar naquela sequência lógica, vai, de raciocínio que sempre me pautou a forma de agir, de pensar e de sentir. E realmente tem muita coisa interessante em jogo. É, esses painéis, na medida que eles se compõem num cenário de fundo maior, a gente vê que estamos despertando para uma outra realidade. Tudo aquilo que a gente sabia até então, até o final do século passado, de repente serviu apenas de chão, de piso, para subir um degrau acima e enxergar o mundo por uma outra ótica. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos andando num andar de cima da coisa, aprendendo a olhar coisas que nós nunca pudemos ver antes, estavam ocultas. Elas existiam de forma privadas, em grupos esotéricos, em grupos de estudo privativos. Cada um tinha um pouquinho de verdade, mas não havia um somatório, né? Não havia um contexto. E hoje nós estamos vendo que a gente já está num patamar de consciência, digamos assim, que nos permite tentar compor um painel para saber quem nós somos, o que que nós estamos fazendo aqui e qual é o nosso papel nessa realidade que nós estamos vivendo, né?
A gente sabe que o futuro ainda é uma incógnita, né? A gente ainda vai, ele vai ser construído, mas vai ser construído com o que nós estamos fazendo hoje. Então, saber quem nós somos hoje, o que que nós estamos fazendo, é uma pergunta com uma resposta extremamente importante e que eu acho que é a busca de muita gente nesse momento da vida, nessa conturbação toda que a gente está vivendo, né? O mundo está explodindo, né? Está tudo conturbado, tudo que fazia parte da lógica sequencial do século passado, de repente está em ebulição, né? A gente não sabe o que que vai sobrar daquilo tudo e o que que vai ser acrescentado naquilo que nós já vivemos, que a minha geração viveu na realidade, né? Vocês são mais jovens, têm um outro, já pegaram no segundo andar a carruagem, né? Já pegaram o elevador a partir do segundo, terceiro andar. Eu tive que migrar do primeiro andar para o segundo.